Oi gente, aqui é a professora Thaís e nós vamos começar mais uma aula de ciências. Nosso tema hoje é sobre as camadas da atmosfera, né? Nós vamos fazer uma revisão dessas camadas e o quanto a gente precisa conhecer, né, da nossa atmosfera, do nosso planeta, para entender vários fenômenos que nos rodeiam. Então vamos lá. Nossa atmosfera é a camada de gases, né? A atmosfera significa camada de gases, assim como tem a litosfera, que é a parte rochosa do planeta, a hidrosfera, que é a camada de águas, né? A crosta terrestre, que é onde os seres habitam. Nós vamos ter também a atmosfera, que é a camada de gases. E onde os seres vivos habitam? A gente chama de biosfera, onde a vida está presente no planeta. Mas hoje nosso foco vai ser na atmosfera, que é a camada de gases, que não tem limitação, a gente não vê uma divisão, né? Não ocorre isso de bem dividido, mas, por convenção, para facilitar os estudos, a camada de gases foi dividida em 5 camadas, conforme as características que a gente tem, conforme a altitude, né? Conforme a distância que a gente vai aumentando da crosta, né? Da superfície do mar, ou seja, do nível do mar até mais alto, né? Conforme a gente vai aumentando a altitude, a gente vai tendo diferença na camada de gases. E o que é a altitude, gente? Como eu disse, a altitude é a distância do nível do mar em relação a uma montanha ou alturas além, né, disso. Qual é a diferença de altitude e altura? A altura eu meço de um ponto ao outro, né? Eu tenho a altura de uma pessoa, eu vou medir da cabeça aos pés. Agora, a altitude é a distância de qualquer coisa em relação ao nível do mar. Conforme eu subo uma montanha, eu estou distanciando do nível do mar, não é isso? Então, conforme a gente aumenta a altitude, o ar vai ficando em menores quantidades. E a gente chama de ar rarefeito quando eu estou em cima de uma montanha ou quando a minha altitude aumenta, né? Então, o ar se torna mais rarefeito, se torna menos quantidade de ar quando eu subo, né, em altitudes muito elevadas, como numa montanha. E isso que faz dar aquela diferença de pressão no ouvido. Já viram quando a gente viaja para a praia? A gente desce a montanha, dá aquela pressão no ouvido, a gente sobe a montanha, dá essa diferença de pressão. Por quê? Pressão atmosférica é a pressão exercida pelos gases da atmosfera. Então, quando a gente está no nível do mar, lá na praia, a quantidade de gases sobre a nossa cabeça, né, espalhado ali em cima de nós, é muito grande, tem muitas quantidades de gases, né, sobre nós, então a pressão é maior. Mas quando a gente vai subir na montanha, essa massa de ar, os gases sobre nós, vai diminuindo, porque vai aumentando a altitude. Então a pressão vai ficando menor em cima da montanha e a quantidade de gases se torna rarefeito, entendido? Então vamos lá. Primeira camada da atmosfera a gente chama de troposfera. É nessa camada onde ocorrem os fenômenos atmosféricos, tá? É a camada mais próxima da superfície terrestre. E aqui vai ter grande quantidade de nitrogênio, 78% dos gases aqui da troposfera é nitrogênio. Outros gases que a gente tem 1% de dióxido de carbono, e nesses 1% também está misturado vapor de água, argônio, e a gente tem 21% de oxigênio, tá? Então a maior quantidade dos gases que estão mais próximos da superfície terrestre é nitrogênio. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, e dos outros vai ter dióxido de carbono e vapor de água. Depois, a próxima camada vai ser a estratosfera. A estratosfera é a camada onde está presente o gás ozônio, que faz a proteção contra os raios solares, né? Os gases, essa camada de gás, conhecida com maior quantidade de ozônio, é a camada que vai filtrar os raios solares e nos proteger contra os raios ultravioletas, né? Que pode causar câncer de pele. O que acontece, gente? Quando há muita proteção de monóxido de carbono, né, esses gases tóxicos, o que vai acontecer? Esses gases vão subir para a estratosfera e vai reagir com o gás ozônio, destruindo parte desses gases, que formam a camada de ozônio, né, da atmosfera, que é chamada de estratosfera. Quando isso acontece, destruição dos gases ozônio, a gente fala que forma um furo na camada de ozônio, ou seja, destrói parte do gás ozônio e fica desprotegido, e aí os raios ultravioletas
vão direto para a superfície terrestre e superaquecem o planeta, né? Gerando aquecimento global. A gente fala também sobre o efeito estufa, só que o efeito estufa é um efeito natural, que é bom para o planeta. Por quê, gente? O efeito estufa é o conjunto de gases que vai permitir que os raios solares entrem, saiam uma parte, mas retém um pouco, né? O efeito estufa é como se fosse uma estufa que mantém uma temperatura ideal, constante. Porque se não tivesse esse efeito, a temperatura do planeta não ia ser a ideal para ter água, né, no estado líquido, para ter vida. Só que com a destruição da camada de ozônio, esse efeito estufa é agravado, superaquece, porque os gases que filtram os raios solares não são destruídos e aí superaquece e aumenta, agrava o efeito estufa aquecendo o planeta. Tudo bem? Então tá bom. Troposfera é a superfície é a camada de gases mais próxima da superfície. Estratosfera é a camada de ozônio e é onde também vai ter os balões meteorológicos que medem a quantidade de chuvas, que medem também o clima. Depois, a próxima camada é a mesosfera. Nessa camada ocorre a chuva de meteoros, tá? Na mesosfera, gente, é uma camada também que chega a temperaturas abaixo de 100 graus. É uma temperatura muito baixa lá na mesosfera. Nessa camada também, onde ocorrem chuvas de meteoros, é onde a gente pode ver as estrelas cadentes. O que são as estrelas cadentes, né? São cometas, corpos celestes, que estão de fora do sistema solar, mas quando entra na nossa atmosfera, né, elas invadem o sistema solar e cortam a nossa atmosfera, com a velocidade que elas vêm, elas reagem com os gases da atmosfera e gera como se fosse uma chama, né, que emite luz. Assim, quando elas entram na nossa atmosfera, o cometa, passando pelos gases da nossa atmosfera, emite uma chama que gera luz, que a gente vê o rastro da estrela. Por isso a gente conhece como estrelas cadentes, tá? Acima da mesosfera a gente vai ter a termosfera, que é uma camada muito quente de gases. Ela chega a mais de 1000 graus Celsius, né? E é onde se forma a aurora boreal. E olha só, gente, a aurora boreal, ela vai ser formada a partir de partículas que são liberadas do Sol, porque o Sol vai liberando partículas, né, muito quentes, que vão ser enviadas, essas partículas, né, com cargas elétricas, elas vão ser atraídas pelos polos magnéticos do nosso planeta, porque o nosso planeta é como se fosse um ímã gigante. E esse ímã gigante, devido ao núcleo de rochas derretidas, minerais que vão formar um polo positivo e um polo negativo, como se fosse um ímã, né, um polo geográfico magnético no norte e no polo sul. E esses polos vão atrair partículas vindas do Sol. E essas partículas vão formar essas nuvens coloridas que a gente chama de aurora boreal e aurora austral. Essas partículas dispersas nos polos, né, que vêm do Sol, que são atraídas pelos polos magnéticos da Terra, quando está formada no hemisfério norte, é chamada de aurora boreal. E quando é formada no hemisfério sul, são chamadas de aurora austral, tá bom? Fica aí como curiosidade. E aí depois da termosfera a gente tem a exosfera. A exosfera é a camada limite para o espaço interplanetário, é a última camada e depois é só o universo, né? É o limite da camada do espaço interplanetário. E aí o que vai acontecer? Na exosfera tem maior quantidade de hélio e hidrogênio, é onde também os telescópios são enviados para análises, né? Para calcular as dimensões entre planetas, distância, tamanho. Os telescópios, por exemplo, Hubble, e aqui não tem gravidade, gente, a gravidade é quase zero, tá? E aqui também vão enviados satélites, e aí vai para mais de 1000 graus Celsius essa camada. Então fica aí com a nossa aula de camadas da atmosfera, que ao total são 5. E a gente tem então, resumindo, a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, por diferença de altitude, conforme eu vou afastando da superfície da Terra, essas camadas de gases vão mudando. Até a próxima aula, muito obrigada!